Você está fazendo mestrado ou doutorado e não se sente confiante em quais as melhores referências escolher para escrever a sua dissertação ou tese? Assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar o que levar em consideração nessa escolha. A última coisa, com certeza, é a mais importante. Não deixe de ver até o final. Então vamos lá, né? Antes de mais nada, antes de eu revelar todos os segredos para você finalmente escolher bem as referências para o seu trabalho, eu preciso te pedir uma única coisa. Curta este vídeo, tá? Ele só te custa um simples clique que vai ajudar essa mensagem a chegar ao maior número de pessoas possível que também está precisando dessas informações. Então vamos lá, aperta o botão aí, já deixa o seu joinha neste vídeo e vamos para a primeira coisa que você deve levar em consideração na hora de escolher as suas referências, tá? É você saber onde vai buscar. Obviamente, você não deverá usar informações do Wikipedia, por exemplo, de qualquer blog que você vê por aí. Tenha muito cuidado, tá? Na hora de escolher as referências, porque elas dizem muito sobre o pesquisador maduro que você é, sabe? Se você traz referências frágeis, isso demonstra que o seu trabalho é frágil, é pouco confiável. E aí você vai se colocar em maus lençóis com a banca, tá? Então, veja bem direitinho aqui tudo que eu vou falar e aplique isso que é o mais importante, né? Para que você tenha esse seu texto robusto, para que você se sinta confiante das informações que colocou ali, tá? Então, busque essas informações em bases de dados como o Google Acadêmico, bases de dados da sua área, por exemplo, eu sou da área da saúde, quais bases eu procuro? PubMed, Web of Science, tá? Ah, eu sou da área da educação, onde eu vou procurar? Na base ERIC, Web of Science. Então, veja que o Web of Science é uma base multidisciplinar que eu posso usar em qualquer área. Sou da área de exatas, vou pesquisar na I3E, enfim. Veja qual é a área que mais a base que mais se aplica à sua área, certo? E use também ferramentas de inteligência artificial, como por exemplo, consensos, que vai com base em uma pergunta muito bem definida, trazer uma resposta muito clara, com o PDFzão lá do artigo para você ver a resposta, tá? Ele não vai inventar nada para você. Ferramentas como SciSpace, também outra ferramenta de inteligência artificial, excelente para você buscar informações, tá? Preferencialmente, use informações de artigos científicos, tá? Minoritariamente, você pode usar de livros, de dissertações e teses. Por que minoritariamente? Porque as informações de artigos, elas são mais atualizadas, porque todo dia se publica muitos artigos. Os livros, por sua vez, eles se desatualizam muito rápido porque eles são fontes secundárias. Quando você vai escrever um livro, você vai escrever com base em outros artigos, em outras informações. Daqui que você escreve o livro, outro artigo já foi publicado. Então, o livro é muito mais difícil de acompanhar essa atualização das informações. Com isso, eu estou dizendo para não usar livros de forma alguma. Eu disse minoritariamente. Uso desequilíbrio, mais artigos, tá? Menos livros, menos dissertações e teses, sempre mais artigos. Segunda coisa que você tem que levar em consideração, a idade dessas referências, tá? De nada adianta você pegar uma boa referência se ela é uma referência muito antiga. Hoje mesmo eu estava atendendo uma aluna, tá? Da área de história, e ela dizendo que estava assistindo uma defesa e a banca disse, ó, não usa esse conceito porque esse conceito é antigo, use o conceito mais atual. Então, sinta como que as cobranças acontecem na sua área. De forma geral, tá? As áreas, elas sempre pedem que você use referências mais atuais, tá? Porque isso vai denotar, né, que você está antenado nas tendências mais recentes da sua área. E com isso eu não quero dizer que você não pode usar referências antigas, você pode, tá? Mas seguindo o mesmo raciocínio do desequilíbrio, mais referências recentes, menos referências antigas, mais referência dos últimos 5 anos, menos referências antigas, certo? Imagine você, por exemplo, uma pessoa da área de direito, tá? E aí está trazendo lá na sua dissertação um montão de referência antiga, porque você é do direito, lê um monte de livro antigo, tá? Para um texto que você está escrevendo sobre um assunto que teve, inclusive, uma lei, tá? De 1900, que foi revogada agora em 2024. Percebe que não faz sentido você ficar usando as referências antigas se já foi revogado? Aquilo já não é considerado mais, o que é considerado é o que está de mais recente. Então, se ligue em como que as coisas acontecem na sua área, tá? Esses dias mesmo eu recebi um trabalho
né, do pós-doutorado que eu faço, a professora pedindo para eu atualizar as referências para esse ano, referências que estavam já atuais de 2018 para cá. Então, veja, vão ter áreas que vão querer a referência desse ano, tá? Eu já tive outras pessoas me falando, né, em comentários de vídeos meus, em áreas como TI, por exemplo, que o conhecimento mais recente não é o dos últimos 5 anos, como a gente considera de forma geral, né, na área da saúde, por exemplo. Para a TI, o conhecimento mais recente é o do último ano, né? Por quê? Porque a TI avança muito rápido. Então, veja como isso acontece na sua área, beleza? Terceiro ponto que você deve considerar, a qualidade dessas informações. De nada adianta você ter a informação de 2024 se foi da Wikipedia, ou se foi de uma fonte de informação que você não confia, tá? Se foi de uma revista que não tem fator de impacto. Essas são fontes frágeis, a gente bate o olho lá enquanto o revisor já sabe que aquilo é frágil, certo? Então, para saber a qualidade da informação, a gente pode usar, por exemplo, métricas como fator de impacto da revista, o qualis dessa revista. E se você não encontrar essas métricas, analise criticamente as informações que estão ali. Esse artigo parece estar bem escrito, metodologicamente ele parece ter sido robusto, os resultados parecem ser confiáveis, e sim, você pode citar. Mas eu sempre prefiro dar prioridade àquelas informações que são de revistas, tá, de maior fator de impacto acima de 2,5, já me sinto segura para citar, tá, que tem um qualis pelo menos B2, tá, de A1 até B2 no máximo. Quando é uma revista que não tem fator de impacto, eu só uso se eu não encontrar aquela informação em nenhum outro lugar e se eu ler o artigo criticamente e ver que de fato ele parece ser bem robusto, tá? Então tenha muito cuidado com isso. Quarto ponto que você tem que analisar, né? Como eu vou atualizar essas referências? Digamos que você encontrou a informação, mas ela é muito antiga, tá? Ela ainda é vigente, assim, a informação ainda é atual, digamos assim, mas a data está antiga, tá? Como que eu vou colocar uma data mais recente para mostrar que eu busquei, de fato, as informações mais recentes? Vamos fazer um exercício prático? Vou compartilhar aqui a minha tela com você para te mostrar como fazer isso, beleza? Compartilhar aqui rapidinho. Então vamos lá. Digamos que eu tenha esse resumo aqui. Opa, cadê o resumo? Digamos que eu tenha esse resumo aqui, certo? E aí eu quero. Cadê as minhas abas? Eu quero. Ah, tá aqui. Pronto. Eu quero pegar esse resumo aqui e quero atualizar, tá? Veja que eu tenho aqui esse parágrafo e não tem nem referência, mas digamos que tivesse uma referência 2018. Como eu vou atualizar isso? Então eu vou ler. No tratamento clínico atual de úlceras venosas, utilizam-se medicamentos venoativos orais devido ao seu potencial para melhorar a circulação e reduzir os sintomas. Ok. Entretanto, essa forma de tratamento apresenta desvantagens. Veja que esse é um parágrafo grande. Para eu encontrar um parágrafo exatamente igual a esse é muito difícil, só se eu tivesse feito plágio, né? Então, vamos cortar, vamos pegar só essa primeira frase, tá? Porque aqui é o conceito principal, as outras frases são desdobramentos dessa primeira. Então, vou pegar essa frase e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser traduzir para o inglês, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, tradutor, Google Tradutor, beleza? Vou jogar aqui a minha frase, ó, e vou traduzir, certo? Por que que eu traduzo para o inglês? Porque é no inglês que está o maior número de publicações. Então, a chance de eu ter informações de qualidade com esses requisitos que eu acabei de falar para vocês é muito maior se eu fizer essa busca em inglês, tá? Então, eu vou dar aqui um Ctrl C e vou colar a minha tradução aqui. Veja que é exatamente igual ao que eu já tinha feito antes, certo? Mesma busca, certo? E aí eu vou ver aqui o que que aparece de informação. Veja que eu vim no Google Acadêmico, certo? Então, ó, pelo título eu já vou saber o que que traz aqui mais ou menos de informação relacionada. Esse aqui, ó. Por que úlceras venosas são difíceis de cicatrizar? Um overview de aspectos patofisiológicos, clínicos e tratamento. Então, parece ter a ver com o assunto, mas eu não gosto muito da revista de MDPI. Veja que eu já estou começando a fazer uma análise crítica das minhas referências. Não gosto muito, algumas desse grupo são predatórias, prefiro não usar, só uso se eu não encontrar nenhuma informação igual. Se eu olhar para cá, eu vejo ó, que tem outros trabalhos do grupo da Springer, tá? Dos anais de flebologia, então vejo que são informações bem alinhadas com o que eu preciso, ó. Tá vendo? Do grupo da Eusevia, que é um grupo excelente, tá? Do grupo Taylor e Francis, Springer, então tem muita coisa sobre. Se eu for ver aqui, ó, ele fala de uso de medicamentos venoativos, igual eu falo aqui no meu resumo, tá?
E aí são referentes recentes também, ó, 2023, 2021, mas digamos que eu quero desde 2023, tá? Entre 2023 e 2024. Eu posso usar esse filtro aqui do Google Acadêmico para pegar isso que tem de mais recente, certo? E aí, por aqui eu já vou ver, ó. Tudo isso aqui são revistas boas. Como que eu sei? Eu vou abrir, por exemplo, essa aqui, tá? E vou procurar qual é o fator de impacto dessa revista. Vamos ver aqui. Claro que eu vou ter que ler o trabalho, ver se de fato tem aquela informação, né? Pelo título eu já sei que fala, porque ele fala de medicamentos venoativos, enfim, mas eu vou ter que ler para confirmar realmente que tem aquela informação. Esse aqui, ó, cadê o fator de impacto? Explorar todas as métricas. Então eu vou ter aqui métricas, ainda não apareceu o fator de impacto. Normalmente quando tem já aparece de cara, tá? Então vou voltar, vamos ver outra revista aqui, talvez essa não tenha fator de impacto. Vamos pegar essa aqui. Também está falando da doença, né, falando de tratamento, tá. Então ela fala aqui, ó, das úlceras, né, então, digamos que ela aqui, exercício, aqui, intervenção farmacológica, flebotônicos, é exatamente isso aqui que eu quero, essa é a informação que eu quero, tá. Então tem sim. Como que eu sei que essa é uma revista boa? Cadê métricas? Métricas, cadê? Que ele já abriu um artigo direto aqui para mim. Espera aí. Vamos pegar isso aqui e jogar aqui no Google só para achar aqui na interface da revista. Acho que aqui. Aí ele vai achar o PDF direto, não acredita. Ai, gente, métricas. Nem sempre tá tão estampado assim. Vamos ver aqui nessa aqui. Entrar dentro do site da revista. Agora sim, ó. Entrei no site da revista, tá vendo? Aí aqui eu vou em About, Journal Metrics. Aí ele vai me mostrar aqui as métricas, tá? Ó. Indicador de citação, fator de impacto, isso aqui que eu falei, ó, 2,6, certo? Então, essa é uma boa revista. Beleza? Então, vimos aqui fator de impacto, tá? Essa é uma revista que eu citaria esse trabalho. Beleza. Outras formas é você buscar em eh, ferramentas de inteligência artificial, como por exemplo o Consensus. Só que o Consensus trabalha no formato de pergunta. Então, eu tenho que fazer a pergunta certa para ele me dar a resposta que eu quero. Então, aqui, por exemplo, qual é o tratamento atual de úlceras venosas? Eu posso colocar aqui um filtro ó, de ano desde 2019 e ele vai trazer para mim, né? Quais são, né, os principais aqui, ó, revisão sistemática, certo? Então, vamos ver aqui o que que ele fala, mais ou menos o que eu esperava. É, vamos ver aqui alguma coisa aí desses medicamentos. Vamos dizer que esse aqui, por exemplo, digamos que esse aqui é um artigo que me interessa. Então, eu vou clicar em cima dele e ele já vai trazer aqui para mim, ó, tanto um resuminho quanto o texto completo. Então, eu não vou confiar, né? Não é uma resposta que o IA gera para mim, que, sei lá, de repente eu possa desconfiar dessa resposta. Não, ele me dá o artigo. Eu vou ter a oportunidade de ler o artigo e me certificar que aqui tem informação, tá? Se a gente voltar, a gente vai ver que ele também dá a opção de citar, então já dá tudo, né, no formato que eu quero aqui da citação. Então, também super útil. Outra forma que eu posso usar, gente, digamos que eu tenho aquele parágrafo e eu quero, né, encontrar outros artigos, como a gente vem fazendo aqui. Então, eu posso vir aqui nesse outro site chamado Journal Author Name Estimator, Jane, tá? Jane Biosemantics. Eu coloco aqui a minha frase, na verdade, ele veio a frase do artigo, né? Que eu dei um copia e cola, mas vamos voltar aqui para a nossa frase. Eu venho aqui no Jane, colo a minha frase e venho aqui buscar artigos. E ele vai trazer para mim, ó, o primeiro artigo: desenvolvimento de recomendações para uso de medicamentos venoativos no tratamento de úlceras venosas crônicas, né? Onde eles são efetivos e onde eles não são, 2022. Então, é exatamente isso que eu quero, tá? Aqui, um tipo de tratamento que é muito usado. Então, eu vou pegar esse trabalho aqui, vou ler e certificar que ele tem informação, e daí eu vou citar, tá? Então, você não precisa ler trocentos artigos para achar informação. Não, você pode fazer essa busca de atualização bem direcionada dessa forma que eu acabei de te mostrar, tá bom?
Então, seguindo aqui o nosso raciocínio, né, cadê? Seguindo aqui o nosso raciocínio, agora que você já sabe como, né, quais são os critérios que você tem que usar para fazer essa escolha, o mais importante aspecto que você deve levar em consideração é a pergunta. Saiba fazer a pergunta certa, tá? Então eu tenho aqui o meu resultado, eu tenho aqui a informação que eu preciso buscar, anota isso em formato de pergunta. Por que tal coisa? Joga em inglês nas bases, Google Acadêmico, tá? Consenso, SciSpace, Jane, enfim. Joga a pergunta lá no Jane, na verdade não vai funcionar em formato de pergunta, mas enfim, nessas outras bases, isso é essencial para você encontrar a informação que você precisa, tá? Isso de uma forma muito prática, tá? E dentro do Tese Turbo eu ensino isso a todo momento, né? O Tese Turbo, para quem não sabe, é o meu treinamento de escrita para dissertações e teses, para que você consiga escrever no menor tempo possível. E lá, a todo tempo, eu estou mostrando como você pode usar ferramentas para encontrar as informações que você precisa de uma forma muito direcionada e com muita qualidade naquilo que você faz. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Então vamos fazer um resuminho de tudo que a gente viu neste vídeo. Primeiro, ao escolher as referências para o seu estudo, saiba fazer a pergunta certa, tá? Nas bases de dados. Segundo, escolha essas referências de acordo com a idade, com a qualidade e atualize essa referência se você achar necessário, tá bom? Agora me conta aqui nos comentários como que você escolhe as referências para o seu trabalho. Compartilhe esse conteúdo também com o máximo de colegas da pós-graduação que você puder, para que a gente possa levar a Seja PhD para o maior número de pessoas possível, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!